Fala pessoal, antes de mais nada eu gostaria de desejar um feliz 2023 para todos, desejar muita paz, muita saúde, mas principalmente desejar um espírito mais fraterno, mais solidário para todos nós nesse ano que se inicia, que distâncias que construímos nos últimos anos, né, separações, elas possam se converter em união, né, em aproximação, e que os laços sejam mais encurtados nesse ano que se inicia, né? Que esse espírito solidário ele volte a crescer dentro do coração de todos. Esse é o espírito e a energia que eu gostaria de desejar e transmitir para todos. Nesse vídeo eu gostaria de falar especificamente do evento que acontece nesse 1º de janeiro de 2023, lá na capital federal, que é a posse do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, mais especificamente sobre o clima de tensão que se construiu em torno desse evento, chegando ao ponto de haver uma preocupação real e concreta sobre, né, um perigo de atentado e de ataque terrorista num evento de posse de presidente da República aqui no Brasil. Eu sei que sempre existiu preocupação com segurança em eventos dessa natureza, mas no grau que hoje esse evento vai se dar, eu nunca tinha visto uma preocupação tão intensa com essa concretude, essa possibilidade real de um risco à integridade física e à vida do presidente e das pessoas que vão participar do evento. Isso tudo ocorre em face, né, dos acontecimentos, não só dos últimos anos, mas principalmente no pós-resultado das eleições de 2 de outubro de 2022. A questão da discussão que eu gostaria de trazer para todos é sobre a causa desse clima de tensão e sobre essa incógnita, e sobre essa pergunta que paira sobre a cabeça de todos nós, se realmente o presidente eleito vai conseguir ser empossado. A gente fica se perguntando, poxa, será que na história do Brasil ocorreu uma situação assim, que um presidente foi eleito, mas não foi empossado? Então, o tema do vídeo é, na verdade, isso, é falar de situações da nossa história em que presidentes da República do Brasil foram eleitos, mas não foram empossados, que foram alguns, foram 4, na verdade. Eu espero que o desse 1º de dezembro não seja o 5º, né, a entrar na lista. Porque o processo democrático ele deve prosseguir. É muito mais do que polarização, muito mais do que embate entre esquerda e direita. Eu acho que a raiz do problema ela está em algo mais profundo e mais antigo. A gente viu nas manifestações que se formaram após a divulgação do resultado das eleições, as manifestações muito no sentido de contestar as eleições, de que houve fraude nas eleições, as urnas eletrônicas elas são fraudadas e que o sistema ele todo é fraudado. Ou seja, ele não é legítimo. O poder, da forma como ele está constituído e configurado, não é legítimo. Muito embora esse poder ele se baseie no voto da maioria, né, no voto popular e no desejo da maioria. A afirmação dos manifestantes é de que isso não está acontecendo. Na verdade, o problema é que, para além da contestação desses resultados, há a solução que eles propõem, que qual é? É que um poder concentrado na mão de poucas pessoas, ou seja, das Forças Armadas, de uma forma, sob uma estratégia de contorno das instituições democráticas, de desvio, né, de atalho, ocupe o poder e impeça que o presidente eleito seja empossado. Então, você vê que o argumento da fraude, na verdade, ele esconde o desejo de concentrar o poder na mão de menos pessoas, o desejo da maioria seja suprimido, né, e que esse poder ele sobrepuje e substitua o que a maioria escolheu no processo eleitoral, que a gente já sabe, as próprias Forças Armadas acompanharam e não trouxeram nada de substancial que conteste o resultado das eleições, mas mesmo assim as manifestações foram nesse sentido. Então eu vejo que o motivo é justamente esse, o embate que já é muito antigo entre concentrar o poder na mão de alguns contra distribuir esse poder na mão de muitos, né? Falando em poucas palavras, tirania versus democracia. Então, esse embate ele sempre ocorreu. A história ela é riquíssima em exemplos desse tipo. Grécia Antiga com Atenas, Esparta e depois ali o imperialismo de Alexandre o Grande, a experiência republicana da Roma Antiga e depois a dinastia dos Césares, Carta Magna de 1215, que pegou o poder do rei João e distribuiu para uma parcela maior da sociedade, que mesmo tentando modificar essa carta, ela foi se assimilando ao direito consuetudinário inglês e, né, esse espírito permitiu depois a Revolução Gloriosa do século XVII, o voto popular século XIX, século XX e por aí vai. Então a nossa história também tem exemplos em que nós vemos esse embate, e eu queria falar especificamente dos momentos em que um presidente ele foi eleito, mas não pôde ser empossado porque houve esse embate. Na verdade, nos 4 exemplos que nós temos, 2 deles eu não vejo muito esse assunto relacionado, porque assim, foram situações em que o presidente ele foi eleito e não foi empossado porque faleceu.
Eu falo, né, do caso de Rodrigues Alves em 1918 e do caso de Tancredo Neves em 1985. Para quem lembra, Rodrigues Alves já tinha cumprido um mandato completo de presidente da República de 1902 a 1906. Né? Só que Rodrigues Alves foi o primeiro presidente eleito 2 vezes na história da nossa República. Em 1918 ele foi eleito novamente, mas por complicações de saúde ele não pôde assumir em 15 de novembro de 1918. Alguns dizem que foi gripe espanhola, mas assim, estudos mais recentes concluem que na verdade foi fruto de uma anemia da qual ele já sofria desde 1913, o motivo pelo impedimento da sua posse e da qual ele viria a falecer em janeiro de 1919. O vice dele assumiu interinamente até convocação de novas eleições em 1919 e o presidente escolhido na época foi o Epitácio Pessoa. Então, Rodrigues Alves foi o primeiro presidente que foi eleito, mas não pôde ser empossado, mas por motivo de saúde. O segundo caso foi o Tancredo, né, que é o mais recente, está mais vivo na nossa memória. Ele foi eleito indiretamente. Rodrigues Alves foi eleito diretamente por voto popular, mas né, ali na República do Café com Leite, o voto popular não era tão popular assim. A gente lembra que as pessoas podiam votar, era um número muito restrito. Né? Já no caso de Tancredo foi o voto indireto. Ele seria o primeiro presidente civil pós-regime militar e as eleições diretas ainda não tinham entrado, pelo menos para presidente, né? não tinha entrado na Constituição novamente. Né? Estava ali no bojo da campanha das diretas já, que vinha desde 1984. E ele foi eleito pelo Colégio Eleitoral do Congresso Nacional no início de 1985. Só que poucas semanas após ser eleito, né, ele fez uma chapa ali concorrendo com a outra chapa que era encabeçada pelo Paulo Maluf. A dele venceu, ele era o presidente, o vice, o José Sarney. Não pôde ser empossado porque semanas depois, por conta de dores abdominais, ele foi hospitalizado e lá no hospital decidiram fazer uma cirurgia que na época noticiaram como sendo para tratar de uma diverticulite. Anos depois, se não me engano, em 2005, oficialmente foi declarado que aquilo ali não era diverticulite, era câncer. E ele viria a falecer oficialmente em 21 de abril de 1985. Eu digo oficialmente porque há uma discussão sobre a real data que ele faleceu. Alguns dizem que ele faleceu um dia antes, mas deixaram para divulgar no dia 21 de abril para coincidir com a data da Inconfidência Mineira, porque ele era mineiro, né? Então aquilo simbolicamente ia representar muito. Né? Existe essa discussão até hoje sobre essa questão. Só que oficialmente ele faleceu em 21 de abril de 1985. Poucas semanas antes, o José Sarney, seu vice, já tinha sido empossado como presidente da República, se tornando o primeiro presidente civil pós-regime militar, que durou 24 anos, né? 23 anos, 21 anos, perdão, 21 anos, 64 a 1985. Matemática falhou um pouquinho agora. Então, assim, esses são os 2 casos de presidentes eleitos, mas não empossados, por motivo de falecimento. Os outros 2 casos é que eu vejo muita relação com o que a gente está vivenciando atualmente, né, esse risco do nosso presidente eleito não ser empossado, por conta justamente desse embate de que eu falei agora há pouco. Né? Um desejo que perpassa as sociedades humanas e a nossa sociedade de querer concentrar poder e que vê nele algumas facilidades, né, que outros veem. Né? Eu particularmente vejo muitos problemas, né? Tem facilidades, mas tem muitos problemas. E esse embate com a questão da distribuição do poder, que a gente chama de democracia, que é o projeto que a gente anseia e a gente deseja, que ainda está em construção. Nossa democracia é cheia de complexidades e problemas, mas nós estamos caminhando, nós estamos tentando aperfeiçoar o nosso processo e a nossa democracia. Né? Então, há sempre esse embate. Esses outros 2 casos de que eu vou falar agora, né? Tirei os 2 que foi por motivo de falecimento, 2 casos que presidentes foram eleitos, mas essas forças concentradoras de poder conseguiram impedir eles de assumir os seus mandatos. O primeiro deles foi o Júlio Prestes. Não confundir com Luiz Carlos Prestes, que é uma outra figura histórica, certo? Depois a gente até pode falar dele. O Júlio Prestes, ele era vice-presidente do Washington Luiz e foi indicado pelo Washington Luiz em 1930 a compor chapa para concorrer contra a Aliança Liberal, que era encabeçada pelo Getúlio Vargas e tinha como vice o João Pessoa, paraibano João Pessoa, né, de quem a capital da Paraíba hoje tem um nome. Ele foi eleito em março daquele ano de 1930 e logo após, em maio, ele fez uma viagem internacional se apresentando já como presidente eleito do Brasil. E, engraçado, a situação do Júlio Prestes é muito interessante porque a gente vê muita similitude com o que aconteceu hoje. Numa dessas andanças dele no exterior, ele foi em Washington e fez uma palestra. E nessa palestra ele afirmou categoricamente, quando alguns começaram a contestar sobre movimentos no Brasil que poderiam desembocar numa ditadura, ele disse, não haverá nunca uma ditadura no Brasil.
A gente sabe que ele estava muito enganado, né? Ele viaja de maio até agosto de 1930, retorna e encontra um quadro de muita tensão estabelecido, uma vez que a Aliança Liberal, que foi derrotada nas eleições, estava contestando o resultado das eleições e dizendo que as eleições foram ilegítimas, que todo o processo foi ilegítimo. Eu gostaria só de destacar, pessoal, que na época não tinha urna eletrônica. O voto era por cédula de papel. E surpreendentemente, para alguns contemporâneos nossos, na época também dizia-se que tinha fraude eleitoral com a cédula de papel, né? Seria trágico, seria cômico se não fosse trágico. Até porque quando o Júlio Prestes ele retorna, encontra isso totalmente divulgado nos órgãos de imprensa e o debate na sociedade civil estava intenso em torno de contestar o resultado das eleições. A gente sabe que esse é um argumento, né, que foi utilizado agora nos últimos anos e nas últimas eleições, mas na verdade ele só existe para poder propagar uma outra coisa que viria a seguir lá em 1930, que foi um golpe militar, que é o que a gente chama de Revolução de 30. Um fato que veio a agravar isso aí foi que poucas semanas antes do retorno do Júlio Prestes, houve o assassinato do João Pessoa. Isso ajudou a ainda engrossar mais o discurso e a narrativa daquele grupo que queria tomar o poder de proceder ao golpe, que acabou sendo a chamada Revolução de 30, que destituiu o então presidente Washington Luiz, em outubro de 1930, e impediu o Júlio Prestes, o presidente eleito, de ser empossado, né? O outro caso é o caso de Pedro Aleixo, em 1969. Ele é um caso que não é tão conhecido, que eu vou explicar já o porquê. Ele era vice-presidente do Costa e Silva, né? Ele compôs chapa em 1966 com Costa e Silva presidente e ele vice, e ele foi vice-presidente da República até 69. O histórico da carreira, assim, a carreira do Júlio Prestes, ela é muito interessante. Ele sempre foi um conservador, ele era um opositor do Juscelino Kubitschek e do João Goulart, e foi um dos poucos civis que compuseram a cúpula do regime militar em 64, no golpe de 64. Ele foi ministro da Cultura no governo Castelo Branco e viria a ser vice-presidente, né, na chapa do Costa e Silva em 66. Em 31 de agosto de 1969, o presidente Costa e Silva foi acometido de um problema grave de saúde, que em algumas fontes diz que foi um derrame, outras fontes diz que foi uma trombose. E o fato é que o Costa e Silva foi impedido então de continuar na presidência, e pela Constituição de 67, quem deveria assumir era o Pedro Aleixo. Só que uma junta militar no dia se reuniu, vários ministros das várias forças armadas do Brasil se reuniram e decidiram que o Pedro Aleixo não poderia assumir. E ele não assumiu, não foi empossado como presidente, mesmo tendo direito pela Constituição de, como vice-presidente, ser empossado presidente. Então, há um debate na historiografia sobre o porquê disso ter acontecido. Alguns, né, elencam algumas informações, assim, trazem algumas informações de que, além do fato dele ser civil, em alguns momentos durante a sua estadia como vice-presidente, ele se opôs a algumas políticas do regime militar. A principal delas foi ele ter sido o único membro da cúpula do regime militar a não concordar com o AI-5, com o ato institucional número 5. Então, alguns estudiosos, historiadores, eles discutem de que essa junta militar viu assim, não, esse cara já é civil, já não concorda muito com algumas coisas que a gente faz. Se a gente colocar ele no poder, isso é um risco muito grande para o nosso projeto, né? O projeto de perpetuar o regime militar. O fato é que ele não assumiu, e a partir de então, o nome de Pedro Aleixo ele nem constava nos anais oficiais da presidência, pelo fato de não ter assumido, até 2011, quando ali no bojo das discussões da Comissão da Verdade, a então presidente Dilma Rousseff sancionou uma lei, a Lei 12.486 de 2011, que reconhece Pedro Aleixo como presidente legítimo entre agosto de 69, 31 de agosto de 69 foi a data que o Costa e Silva foi afastado, até 15 de novembro de 1969, quando foi escolhido o novo presidente. Eu acredito que foi 15 de novembro. Foi em novembro que foi escolhido o novo presidente, o Garrastazu Médici, né, o general Emílio Garrastazu Médici. Esse período, anteriormente, era noticiado como sendo dirigido, o Brasil foi dirigido pela junta militar. Só que essa lei da Dilma Rousseff, sancionada pela presidente Dilma, reconhece o Pedro Aleixo como legítimo presidente desse período. Então, a partir de então, passa a se reconhecer Pedro Aleixo como presidente da República nesse período, né? Foi um dos presidentes da República durante o regime militar. Então, ele é um outro caso, né, em que foi eleito, mas como vice-presidente, mas tinha por direito ser empossado presidente, mas foi impedido por essas forças, né, concentradoras que insistem em lutar contra as forças desconcentradoras, né, tirania, poder na mão de alguns ou de um só, contra o poder na mão de muitos, que é o que eu vejo que é a grande raiz do problema que a gente vivencia atualmente. Que eu espero que na posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, essas forças, né, desconcentradoras de poder prevaleçam
e esse desejo absurdo que as pessoas ainda têm, parte da nossa sociedade ainda tem, de querer concentrar poder, e a democracia só é boa quando nossos interesses, nossas ideologias estão sendo satisfeitos. Se não está satisfazendo, então tem que ter um atalho, vamos propor um golpe, propor isso ou aquilo, para poder contornar o processo democrático, né? Isso ainda é muito presente na nossa sociedade. Eu espero que todas essas circunstâncias, né, esse histórico que eu acabei de relatar para vocês, nos ajude a pensar e a refletir sobre tudo que está acontecendo no Brasil e que a gente consiga amadurecer como democracia aqui na nossa república. Se você gostou do vídeo, faz tudo que você tem direito, curte, compartilha. Se você não concorda com algumas coisas que eu falei, pode comentar. Críticas são sempre bem aceitas. O que a gente não aceita aqui é ofensa, tá? Ofensa a gente nem responde, mas crítica a gente aceita e discute, debate, né, no nível do respeito, que eu acredito que é o nível onde a gente deve atuar. Beleza? Bom ano para todo mundo. Feliz ano novo, feliz 2023. Até a próxima, pessoal, e tchau.